se referia ao bom combate, sempre achei que estava falando na luta pela vida. Você tem razão. Mas o bom combate não é apenas isso. Guerrear não é um pecado, disse ele depois que lhe coloquei minhas dúvidas. Guerrear é um ato de amor. O inimigo nos desenvolve e nos aprimora, como o cão fez com você. Entretanto, parece que você nunca está satisfeito. Sempre falta alguma coisa. Agora você vem me falar do segredo da minha espada. Petrus disse que isso era algo que eu devia saber antes de iniciar a caminhada, e continuou falando do inimigo. O inimigo é uma parcela de ágape, e está ali para testar nossa mão, nossa vontade, o manejo da espada. Foi colocado em nossas vidas, e nós na vida dele, com um propósito. Esse propósito tem que ser satisfeito. Por isso, fugir da luta é o pior que pode nos acontecer. É pior do que perder a luta, porque na derrota sempre podemos aprender alguma coisa, mas na fuga, tudo o que conseguimos é declarar a vitória de nosso inimigo. Eu disse que estava surpreso de ouvir Petrus, que parecia ter uma ligação tão grande com Jesus, falando em violência daquela maneira. Pense na necessidade de Judas para Jesus, disse ele. Ele tinha que escolher um inimigo, ou sua luta na terra não podia ser glorificada. As cruzes de madeira no caminho mostravam como tinha sido construída aquela glória, com sangue, traição e abandono. Levantei-me e disse que estava pronto. Enquanto andava, perguntei qual era, numa luta, o ponto mais forte em que um homem podia se apoiar para vencer o inimigo. O seu presente. O homem se apoia melhor no que está fazendo agora, porque ali está a ágape, a vontade de vencer com entusiasmo. E outra coisa eu quero deixar bem claro. O inimigo raramente representa o mal. Ele está sempre presente porque uma espada sem uso termina enferrujando na bainha. Eu me lembrei que, certa vez, enquanto estávamos construindo uma casa de veraneio, minha mulher havia decidido mudar de uma hora para outra a disposição de um dos quartos. Coube a mim a desagradável tarefa de comunicar essa mudança ao pedreiro. Chamei o pedreiro, um velho de quase 60 anos, e disse o que queria. Ele olhou, pensou e veio com uma solução muito melhor, utilizando a parede que tinha começado a levantar naquele momento. Minha mulher adorou a ideia. Talvez fosse isso que Petrus estivesse tentando dizer, com palavras tão complicadas, a respeito de se utilizar a força do que estamos fazendo no momento para vencer o inimigo. Contei a história do pedreiro para ele. A vida ensina sempre mais do que o estranho caminho de Santiago, respondeu, mas nós não temos muita fé nos ensinamentos da vida. As cruzes continuavam ao longo de toda a rota jacobéa. Deviam ser obra de um peregrino com uma força quase sobre-humana, para levantar aquela madeira sólida e pesada. Haviam cruzes de 30 em 30 metros, e se estendiam até onde minha vista alcançava. Perguntei a Petrus o que significavam. Um velho e ultrapassado instrumento de tortura, disse ele. Mas o que elas estão fazendo aqui? Deve ter sido alguma promessa. Como posso saber? Paramos em frente a uma delas que tinha sido derrubada. Talvez a madeira esteja podre, disse eu. É uma madeira igual a todas as outras, e nenhuma apodreceu. Então, não deve ter sido cravada no chão com firmeza. Petrus parou e olhou em volta. Largou a mochila no chão e sentou-se. Nós tínhamos descansado há apenas alguns minutos, e não entendi o seu gesto. Instintivamente olhei em volta procurando o cão. Você venceu o cão, falou ele, como se adivinhasse meus pensamentos. Não se assuste com o fantasma dos mortos. Então por que paramos? Petrus fez um sinal para que eu parasse de falar e ficou em silêncio por alguns minutos. Senti de novo o velho medo do cão e resolvi ficar de pé, esperando que ele resolvesse falar. O que você está ouvindo? Perguntou depois de algum tempo.
Nada, o silêncio. Oxalá fôssemos tão iluminados a ponto de escutar no silêncio. Mas ainda somos homens, e não sabemos sequer escutar a tagarelice de nós mesmos. Você nunca me perguntou como eu pressenti a chegada de Legião, e agora eu vou lhe dizer, pela audição. O ruído começou muitos dias antes, quando estávamos ainda em Astorga. A partir dali, eu comecei a andar mais rápido, pois tudo indicava que nossos caminhos iam se cruzar em Fonsebadón. Você ouviu o mesmo ruído que eu, e não o escutou. Tudo está escrito nos ruídos, o passado, o presente e o futuro do homem. Um homem que não sabe ouvir, não pode escutar os conselhos que a vida nos dá, a cada instante. Só quem escuta o ruído do presente pode tomar a decisão certa. Petrus pediu que eu me sentasse e esquecesse o cão. Depois, disse que ia me ensinar uma das práticas mais fáceis e mais importantes do caminho de Santiago, e me explicou o exercício da audição. Faça-o agora mesmo, disse ele. Comecei a realizar o exercício. Escutava o vento, alguma voz feminina bem longe, e a determinada altura percebi que um galho estava sendo quebrado. Não era realmente um exercício difícil, e sua simplicidade me deixou fascinado. Colei o ouvido ao chão e comecei a escutar o ruído surdo da terra. Aos poucos, comecei a separar cada som: o som das folhas quietas, o som da voz à distância, o barulho das asas de pássaro batendo. Um animal grunhiu, mas eu não pude identificar que tipo de bicho era. Os 15 minutos de exercício passaram voando. Com o tempo, você verá que esse exercício vai ajudá-lo a tomar a decisão correta, disse Petrus, sem perguntar o que eu havia escutado. Ágape fala pelo globo azul, mas fala também pela visão, pelo tato, pelo perfume, pelo coração e pelos ouvidos. Em uma semana, no máximo, você começará a escutar vozes. Primeiro, serão vozes tímidas, mas aos poucos vão começar a lhe dizer coisas importantes. Cuidado apenas com o seu mensageiro, que vai tentar confundi-lo. Mas como você conhece a voz dele, ele não será mais uma ameaça. Petrus perguntou se escutei o chamado alegre de um inimigo, o convite de uma mulher, ou o segredo de minha espada. Escutei apenas uma voz feminina ao longe, disse eu, mas era uma camponesa chamando o filho. Então, olhe para essa cruz em frente e coloque-a em pé com o seu pensamento. Perguntei qual era o exercício. Ter fé no seu pensamento, respondeu. Sentei-me no chão, em posição de yoga. Sabia que depois de tudo que havia conseguido, do cão, da cachoeira, eu ia conseguir isso também. Olhei fixamente a cruz. Imaginei-me saindo do corpo, agarrando seus braços e levantando com meu corpo astral. No caminho da tradição, eu já fizera alguns desses pequenos milagres. Conseguia quebrar copos, estátuas de porcelana e mover coisas sobre a mesa. Era um truque fácil de magia, que apesar de não significar poder, ajudava muito a convencer os ímpios. Nunca havia tentado antes com um objeto no tamanho e no peso daquela cruz, mas se Petrus havia mandado, eu saberia conseguir. Durante meia hora, eu tentei de todas as maneiras. Utilizei viagem astral e sugestão. Lembrei do domínio que o mestre tinha da força da gravidade e procurei repetir as palavras que ele sempre dizia nessas ocasiões. Nada aconteceu. Eu estava completamente concentrado e a cruz não se movia. Invoquei Astrem, que apareceu entre as colunas de fogo, mas quando lhe falei da cruz, ele disse que detestava aquele objeto. Petrus terminou me sacudindo e me tirando do transe. Vamos, isso está ficando muito chato, disse. Já que você não consegue por pensamento, coloque essa cruz de pé com as mãos. Com as mãos? Obedeça, ele disse. Eu levei um susto. De repente, estava diante de mim um homem ríspido, muito diferente daquele que tinha cuidado de minhas feridas.
Eu não sabia nem o que dizer, nem o que fazer. Obedeça, ele repetiu. É uma ordem. Eu estava com os braços e mãos enfaixadas por causa da luta com o cão. Apesar do exercício de ouvir, meus ouvidos se recusavam a acreditar no que eu estava escutando. Sem dizer nada, eu lhe mostrei as ataduras, mas ele continuou a me olhar friamente, sem qualquer expressão. Esperava que eu o obedecesse. O guia e amigo que havia me acompanhado durante todo esse tempo, que havia me ensinado as práticas de Ram e contado as belas histórias do caminho de Santiago, parecia não estar mais ali. Em seu lugar, eu vi apenas um homem que me olhava como escravo e me pedia uma coisa estúpida. O que você está esperando? Disse ele mais uma vez. Eu me lembrei da cachoeira. Lembrei-me de que naquele dia havia duvidado de Petrus e que ele tinha sido generoso comigo. Tinha mostrado seu amor e me impedido de desistir da espada. Não conseguia entender por que alguém tão generoso estava sendo tão rude agora, representando naquele momento tudo que a raça humana estava tentando afastar pelo seu semelhante. Petrus, obedeça, ou o caminho de Santiago acaba agora. O medo voltou. Eu estava naquele momento sentindo mais medo dele do que da cachoeira, mais medo dele do que do cão que havia me assustado por tanto tempo. Pedi desesperadamente que a natureza me desse algum sinal, que eu pudesse ver ou ouvir alguma coisa justificando aquela ordem sem sentido. Tudo continuou em silêncio ao meu redor. Era obedecer a Petrus ou esquecer minha espada. Ainda uma vez, levantei os braços enfaixados, mas ele sentou-se no chão e esperou que eu cumprisse sua ordem. Então, eu decidi obedecer. Caminhei até a cruz e tentei empurrá-la com o pé, para testar seu peso. Ela mal se moveu. Mesmo se eu tivesse as mãos livres, teria uma imensa dificuldade em levantá-la, e imaginei que com as mãos enfaixadas, aquela tarefa seria quase impossível. Mas eu ia obedecer. Ia morrer ali na frente, se isso fosse necessário. Ia suar sangue como Jesus suou quando teve que carregar aquele mesmo peso, mas ele ia ver minha dignidade, e talvez isso tocasse seu coração, livrando-me daquela prova. A cruz havia quebrado na sua base, mas ainda estava presa por algumas fibras de madeira. Não havia canivete para cortar essas fibras. Dominando a dor, me abracei a ela e tentei arrancá-la da base quebrada, sem usar as mãos. Os ferimentos dos braços entraram em contato com a madeira, e eu gritei de dor. Olhei para Petrus, e ele continuava impassível. Resolvi não gritar mais. Os gritos, a partir daquele instante, iam morrer dentro do meu coração. Notei que meu problema imediato não era mais mover a cruz, mas libertá-la de sua base, e depois cavar um buraco no chão e empurrá-la para dentro do buraco. Escolhi uma pedra afiada, e dominando a dor, comecei a bater e a esfregar nas fibras de madeira. A dor aumentava a cada instante, e as fibras iam cedendo vagarosamente. Eu tinha que acabar aquilo logo, antes que os ferimentos tornassem a se abrir e a coisa ficasse insuportável. Decidi fazer o trabalho um pouco mais devagar, de maneira que eu chegasse ao final antes da dor me vencer. Tirei a camiseta, enrolei na mão e recomecei a trabalhar mais protegido. A ideia foi boa. Rompeu-se a primeira fibra, logo depois a segunda. A pedra gastou seu corte e procurei outra. Cada vez que parava o trabalho, tinha a impressão de que não ia conseguir. Juntei várias pedras afiadas e segui utilizando uma após a outra, para que o calor da mão trabalhando diminuísse o efeito da dor. Quase todas as fibras já se haviam rompido, e, no entanto, a fibra principal ainda resistia. A dor na mão foi aumentando. Eu abandonei meu plano inicial e comecei a trabalhar freneticamente. Sabia agora que ia chegar a um ponto onde a dor seria insuportável. Esse ponto estava perto,
e era apenas uma questão de tempo, um tempo que eu precisava vencer. Fui serrando, batendo, sentindo que entre a pele e a atadura alguma coisa pastosa começava a dificultar os movimentos. Devia ser sangue, pensei, mas evitei pensar mais. Trinquei os dentes e, de repente, a fibra central pareceu ceder. Eu estava tão nervoso que me levantei imediatamente e dei um pontapé com todas as minhas forças naquele tronco que estava me causando tanto sofrimento. Com um ruído, a cruz caiu para o lado, livre de sua base. Minha alegria durou apenas alguns poucos segundos. A mão começou a latejar violentamente, quando eu mal tinha começado a tarefa. Olhei para Petrus e ele havia dormido. Durante algum tempo fiquei imaginando uma maneira de enganá-lo, de colocar a cruz em pé sem que ele notasse. Mas era exatamente isso que Petrus queria, que eu colocasse a cruz em pé. E não havia nenhum jeito de enganá-lo, porque a tarefa só dependia de mim. Olhei para o chão, para a terra amarela e seca. Novamente as pedras seriam minha única saída. Já não podia mais trabalhar com a mão direita, porque estava dolorida demais, e tinha aquela coisa pastosa dentro que me dava uma imensa aflição. Tirei devagar a camisa que estava envolvendo as ataduras. O vermelho do sangue havia manchado a gaze, depois do ferimento estar quase cicatrizado. Petrus era desumano. Procurei um outro tipo de pedra, mais pesada e mais resistente. Enrolando a camisa na mão esquerda, comecei a bater no solo e a cavar em frente ao pé da cruz. O progresso inicial, que parecia rápido, logo cedeu diante de um solo duro e ressequido. Eu continuava cavando e o buraco parecia ter sempre a mesma profundidade. Decidi não alargar muito o buraco, para que a cruz pudesse encaixar sem ficar frouxa na base, e isso aumentava minha dificuldade em tirar a terra do fundo. A mão direita havia parado de doer, mas o sangue coagulado me dava enjoo e aflição. Como eu não tinha prática em trabalhar com a mão esquerda, a toda hora a pedra se soltava de meus dedos. Cavei durante um tempo interminável. Cada vez que a pedra batia no chão, cada vez que minha mão entrava no buraco para tirar a terra, eu pensava em Petrus. Olhava o seu sono tranquilo e o odiava do fundo do meu coração. Nem o barulho, nem o ódio pareciam perturbá-lo. Petrus deve ter seus motivos, eu pensava, mas não podia entender aquela servidão e a maneira como havia me humilhado. Então, o solo se transformava em seu rosto. Eu batia com a pedra e a raiva me ajudava a cavar mais fundo. Agora era apenas uma questão de tempo, mas cedo ou mais tarde eu ia terminar conseguindo. Quando acabei de pensar nisso, a pedra tocou em algo sólido e soltou-se mais uma vez. Era exatamente o que eu estava temendo. Depois de tanto tempo de trabalho, eu havia encontrado outra pedra, grande demais para que eu pudesse prosseguir. Levantei, enxuguei o suor do rosto e comecei a pensar. Não tinha forças suficientes para transportar a cruz para outro lugar. Não poderia começar tudo de novo, porque a mão esquerda, agora que eu havia parado, começava a dar sinais de insensibilidade. Aquilo era pior que a dor e me deixou preocupado. Comecei a olhar para os dedos e vi que continuavam se movendo, obedecendo ao meu comando, mas meu instinto dizia que eu não devia sacrificar mais aquela mão. Olhei para o buraco. Não era suficientemente fundo para manter a cruz com todo o seu peso. A solução errada irá indicar-lhe a certa. Eu me lembrei do exercício das sombras e da frase de Petrus. Ao mesmo tempo, ele dizia insistentemente que as práticas de Ram só tinham sentido se eu pudesse aplicar nos desafios diários da vida. Mesmo diante de uma situação absurda como aquela, as práticas de Ram deviam servir para alguma coisa. A solução errada irá indicar-lhe a certa. O caminho impossível era arrastar a cruz para outro lugar, porque eu não tinha forças para isso. O caminho impossível
era continuar cavando, descer mais fundo naquele chão. Então, se o caminho errado era descer mais no chão, o caminho possível era levantar o chão. Mas como? E de repente, todo o meu amor por Petrus voltou. Ele estava certo. Eu podia levantar o chão. Comecei a juntar todas as pedras que haviam em volta e a colocá-las em torno do buraco, misturando-as com a terra retirada. Com grande esforço, levantei um pouco o pé da cruz e calcei-o com pedras, de maneira que ficasse mais alto. Em meia hora, o chão estava mais alto e o buraco era suficientemente profundo. Agora, só me restava atirar a cruz dentro do buraco. Era o último esforço, e eu tinha que conseguir. Uma das mãos estava insensível, e a outra dolorida. Meus braços estavam enfaixados. Mas eu tinha as costas boas, com apenas alguns arranhões. Se me deitasse por debaixo da cruz e fosse levantando aos poucos, eu poderia fazê-la deslizar para dentro. Deitei-me no chão, sentindo a poeira na boca e nos olhos. A mão insensível fez um último esforço, levantou a cruz um pouco e entrei debaixo dela. Com todo o cuidado, me ajeitei para que o tronco ficasse na minha coluna. Sentia seu peso, ele era grande, mas não era impossível. Lembrei do exercício da semente e, com toda a lentidão, fui me acomodando em posição fetal debaixo da cruz, equilibrando-a nas minhas costas. Algumas vezes achei que ela iria escorregar, mas eu estava indo bem devagar, de maneira que conseguia prever o desequilíbrio e corrigi-lo com a postura do corpo. Finalmente, atingi a posição fetal, colocando os joelhos para a frente e mantendo-a equilibrada nas minhas costas. Por um momento, o pé da cruz vacilou no monte de pedras, mas não saiu do lugar. Ainda bem que não preciso salvar o universo, pensei, esmagado pelo peso daquela cruz e de tudo aquilo que ela representava. E um profundo sentimento de religiosidade se apossou de mim. Lembrei-me que alguém já a havia carregado nas costas e que suas mãos feridas não podiam escapar, como as minhas, da dor e da madeira. Era um sentimento de religiosidade carregado de dor, que afastei de imediato da cabeça, porque a cruz nas minhas costas começava a vacilar de novo. Então, levantando-me devagar, eu comecei a renascer. Não podia olhar para trás e o ruído era a minha única forma de orientação. Mas pouco antes, eu havia aprendido a escutar o mundo, como se Petrus pudesse adivinhar que eu ia precisar desse tipo de conhecimento agora. Sentia o peso e as pedras se acomodando, mas a cruz subia lentamente para me redimir daquela prova e voltar a ser a estranha moldura de uma parte do caminho de Santiago. Só faltava agora o esforço final. Quando eu estivesse sentado nos meus calcanhares, ela devia escorregar de minhas costas e iria afundar no buraco. Uma ou duas pedras fugiram do lugar, mas a cruz agora estava me ajudando, pois não saiu da direção do local onde eu havia levantado do chão. Finalmente, um puxão nas minhas costas indicou que a base tinha ficado livre. Era o momento final, semelhante ao da cachoeira, quando tive que atravessar a corrente de água. O momento mais difícil, porque a gente tem medo de perder e quer desistir antes que isso aconteça. Senti mais uma vez o absurdo de minha tarefa, colocando uma cruz em pé, quando tudo o que eu queria era encontrar a minha espada e derrubar todas as cruzes para que pudesse renascer no mundo o Cristo Redentor. Nada disso importava. Num golpe súbito, empurrei as costas, a cruz deslizou, e naquele momento entendi mais uma vez que era o destino quem estava guiando a obra que eu havia feito. Fiquei aguardando o baque da cruz, caindo para o outro lado e atirando para todos os cantos as pedras que eu havia juntado. Pensei em seguida que o impulso podia não ter sido suficiente e que ela iria voltar e cair sobre mim.
mas tudo o que eu ouvi foi um ruído surdo, de alguma coisa batendo contra o fundo da terra. Virei-me devagar. A cruz estava de pé, ainda balançando por causa do impulso. Algumas pedras rolavam do monte, mas ela não ia cair. Rapidamente, eu recoloquei as pedras no lugar e abracei-me com ela para que parasse de balançar. Nesse momento, eu a senti viva, quente, certo de que tinha sido uma amiga durante toda a minha tarefa. Fui-me soltando devagar, ajustando as pedras com os pés. Fiquei admirando o meu trabalho durante algum tempo, até que as feridas começaram a doer. Petrus ainda dormia. Cheguei perto dele e o cutuquei com o pé. Ele acordou de súbito e olhou a cruz. Muito bem, foi tudo o que disse. Em Ponferrada, a gente muda as ataduras. O exercício da audição. Relaxe. Feche os olhos. Procure durante alguns minutos concentrar-se em todos os sons que lhe cercam, como se fosse uma orquestra tocando seus instrumentos. Aos poucos, vá distinguindo cada som em separado. Concentre-se em um por um, como se fosse apenas um instrumento tocando. Procure eliminar os outros sons da sua mente. Com a realização diária desse exercício, você começará a ouvir vozes. Primeiro, vai achar que são frutos da sua imaginação. Depois, descobrirá que são vozes de pessoas passadas, presentes e futuras, participando da memória do tempo. Esse exercício só deve ser realizado se você já conhecer a voz de seu mensageiro. Duração mínima, 10 minutos. CD 14. A tradição. Eu preferia haver levantado uma árvore. Aquela cruz nas costas me deu a impressão de que o objetivo da busca da sabedoria é ser sacrificado pelos homens. Olhei ao redor e minhas próprias palavras soaram sem sentido. O episódio da cruz era algo distante, como se já tivesse acontecido há muito tempo, e não no dia anterior. Não combinava de jeito nenhum com o banheiro de mármore negro, a água morna da banheira de hidromassagem e o cálice de cristal com um excelente vinho Rioja que eu bebia devagar. Petrus estava fora do meu alcance de visão, no quarto do luxuoso hotel onde havíamos nos hospedado. — Por que a cruz? Insisti. Foi uma dificuldade convencer na portaria que você não era um mendigo, gritou ele do quarto. Ele havia mudado de assunto e eu sabia, por experiência própria, de que não adiantava insistir. Levantei-me, coloquei a calça comprida e uma blusa lavada, e refiz as ataduras dos ferimentos. Havia aberto os curativos com todo cuidado, esperando encontrar chagas, mas apenas a casca da ferida havia se rompido, deixando sair um pouco de sangue. Uma nova cicatriz já se havia formado, e eu estava me sentindo recuperado e bem disposto. Jantamos no próprio restaurante do hotel. Petrus pediu a especialidade da casa, uma paella valenciana que comemos em silêncio, acompanhados apenas do saboroso vinho Rioja. No final do jantar, ele me convidou para dar uma volta. Saímos do hotel e fomos em direção à estação ferroviária. Ele tinha voltado ao seu mutismo habitual e continuou calado durante toda a caminhada. Chegamos a um estacionamento de vagões de trem, sujo e cheirando a óleo, e ele sentou-se na borda de uma gigantesca locomotiva. — Vamos parar por aqui, disse. Eu não queria sujar minha calça nas manchas de óleo e resolvi ficar em pé. Perguntei se não era melhor caminhar até a praça principal de Ponferrada. O caminho de Santiago está prestes a acabar, disse meu guia. E como nossa realidade está muito mais perto desses vagões de trem cheirando a óleo do que dos bucólicos recantos que conhecemos em nossa jornada, é melhor que nossa conversa de hoje seja aqui. Petrus pediu que eu tirasse os tênis e a camisa. Depois, afrouxou as ataduras do braço,
deixando-os mais livres, mas conservou-as das mãos. Não se aflija, disse ele. Você não vai precisar das mãos agora, pelo menos para pegar algo. Estava mais sério que o habitual, e seu tom de voz me deixou preocupado. Algo importante estava para acontecer. Petrus voltou a sentar-se na borda da locomotiva e ficou me olhando por um longo tempo. Depois falou. Não vou lhe dizer nada sobre o episódio de ontem. Você descobrirá por si mesmo seu significado, e isso só acontecerá se você decidir algum dia fazer o caminho de Roma, que é o caminho dos carismas e dos milagres. Quero apenas dizer-lhe uma única coisa. Os homens que se julgam sábios são indecisos na hora de mandar e são rebeldes na hora de servir. Acham uma vergonha dar ordens e uma desonra recebê-las. Jamais se comporte assim. No quarto, você falou que o caminho da sabedoria levava ao sacrifício. Isso é um erro. O seu aprendizado não terminou ontem. Falta descobrir sua espada e o segredo que ela contém. As práticas de Han levam o homem a combater o bom combate e a ter maiores chances de vitória na vida. A experiência que você passou ontem era apenas uma prova do caminho, uma preparação para o caminho de Roma. Se você quiser, e me entristece que você tenha pensado assim. Havia realmente um tom de tristeza em sua voz. Notei que durante todo o tempo em que estivemos juntos, eu quase sempre havia posto em dúvida aquilo que ele me ensinava. Eu não era um Castanheda humilde e poderoso diante dos ensinamentos de Dom Juan, mas um homem soberbo e rebelde frente a toda a simplicidade das práticas de Han. Quis lhe dizer isso, mas sabia que agora era muito tarde. Feche os olhos, disse Petrus. Faça o sopro de Han e procure se harmonizar com esse ferro, essas máquinas e esse cheiro de óleo. Esse é o nosso mundo. Você só deve abrir os olhos quando eu tiver acabado minha parte e for lhe ensinar um exercício. Eu me concentrei no sopro, fechei os olhos e meu corpo começou a relaxar. Havia o ruído da cidade, alguns cães ladrando ao longe e um burburinho de vozes discutindo não muito longe do lugar onde estávamos. De repente, comecei a ouvir a voz de Petrus cantando uma música italiana que havia sido um grande sucesso na minha adolescência, na voz de Peppino di Capri. Eu não entendia a letra, mas a canção me trouxe grandes recordações e me ajudou a entrar num estado de mais tranquilidade. Há algum tempo atrás, começou ele, depois que parou de cantar, quando eu preparava um projeto para entregar na prefeitura de Milão, recebi um recado do meu mestre. Alguém tinha seguido até o final o caminho da tradição e não tinha recebido sua espada. Eu devia guiá-lo pelo caminho de Santiago. O fato não foi surpresa para mim. Eu já estava esperando uma chamada dessas a qualquer momento, porque ainda não tinha pago minha tarefa. Guiar um peregrino pela Via Láctea, da mesma maneira que eu havia sido guiado um dia. Mas isso me deixou nervoso, porque era a primeira e única vez que eu tinha que fazer isso, e eu não sabia como ia desempenhar minha missão. As palavras de Petrus foram uma grande surpresa para mim. Eu achava que ele já havia feito aquilo dezenas de vezes. Você veio e eu o conduzi, continuou. Confesso que no começo foi muito difícil, porque você estava muito mais interessado no lado intelectual dos ensinamentos do que no verdadeiro sentido do caminho, que é o caminho das pessoas comuns. Depois do encontro com Alfonso, eu passei a ter uma relação muito mais forte e intensa com você, e a acreditar que lhe faria aprender o segredo da sua espada. Mas isso não aconteceu, e você agora terá que aprender por si mesmo, no pouco tempo que lhe resta para isso. A conversa estava me deixando nervoso, e fez com que eu me desconcentrasse do sopro de Han. Petrus deve ter percebido, pois voltou a cantar a velha canção, e só terminou quando eu estava de novo relaxado.
Se você descobrir o segredo e encontrar sua espada, descobrirá também a face de Ram, e será dono do poder. Mas isso não é tudo. Para atingir a sabedoria total, ainda terá que percorrer os outros 3 caminhos, inclusive o caminho secreto, que não lhe será revelado mesmo por quem passou por ele. Estou lhe dizendo isso porque só vamos nos encontrar mais uma vez. Meu coração deu um salto dentro do peito e eu involuntariamente abri os olhos. Petrus estava brilhando, com aquele tipo de luz que eu só tinha visto no Mestre. Feche os olhos. E eu obedeci prontamente. Mas meu coração estava pequeno, e eu não conseguia me concentrar mais. Meu guia voltou à canção italiana, e só depois de longo tempo eu relaxei um pouco. Amanhã você vai receber um bilhete, dizendo onde estou. Será um ritual de iniciação coletivo, um ritual de honra à tradição. Aos homens e mulheres que durante todos esses séculos têm ajudado a manter acesa a chama da sabedoria, do bom combate e de ágape. Você poderá não falar comigo. O local onde vamos nos encontrar é sagrado, banhado pelo sangue de cavaleiros que seguiram o caminho da tradição. E mesmo com suas espadas afiadas, foram incapazes de derrotar as trevas. Mas o sacrifício deles não foi em vão, e a prova disso é que séculos depois, pessoas que seguem caminhos diferentes estarão ali para prestar seu tributo. Isso é importante, e você não deve esquecer jamais. Mesmo se tornando um mestre, saiba que seu caminho é apenas um dos muitos que levam a Deus. Jesus disse certa vez: "A casa de meu pai tem muitas moradas", e sabia perfeitamente do que estava falando. Petrus tornou a dizer que, depois de amanhã, não tornaria a vê-lo. Um dia, no futuro, você receberá um comunicado meu, pedindo que conduza alguém pelo caminho de Santiago, da mesma maneira que eu conduzi você. Então, você poderá viver o grande segredo dessa jornada, que é um segredo que eu vou lhe revelar agora, mas apenas por palavras. É um segredo que precisa ser vivido para ser compreendido. Houve um silêncio prolongado. Cheguei a pensar que ele tivesse mudado de ideia, ou que tivesse saído do estacionamento de trem. Senti um desejo enorme de abrir os olhos e ver o que estava se passando, e me esforcei para me concentrar no sopro de Ram. O segredo é o seguinte, disse a voz de Petrus depois de longo tempo. Você só pode aprender quando ensinar. Nós fizemos juntos o estranho caminho de Santiago, mas enquanto você aprendia as práticas, eu passava a conhecer o significado das práticas. Ao ensinar-lhe, eu aprendi de verdade. Ao assumir o papel de guia, eu consegui encontrar meu próprio caminho. Se você conseguir encontrar sua espada, terá que ensinar o caminho a alguém. E só quando isso acontecer, quando você aceitar o papel de mestre, é que vai ver todas as respostas dentro do seu coração. Todos nós já conhecemos tudo, antes que alguém nos tenha sequer falado a respeito. A vida ensina a cada momento, e o único segredo é aceitar que apenas com o nosso cotidiano podemos ser tão sábios como Salomão e tão poderosos como Alexandre Magno. Mas só tomamos conhecimento disso quando somos forçados a ensinar alguém e participar de aventuras tão extravagantes como essa. Eu estava vivendo uma das despedidas mais inesperadas da minha vida. Alguém com quem eu tinha tido uma ligação tão intensa que esperava me conduzisse até o meu objetivo, me largava ali, no meio do caminho. Numa estação de trem, cheirando a óleo e me mantendo de olhos fechados. Eu não gosto de dizer adeus, continuou Petrus. Sou italiano e sou emocional. Por força da lei, você terá que descobrir sua espada sozinho. Esta é a única maneira de você acreditar em seu próprio poder.
Tudo que eu tinha para lhe transmitir, já lhe transmiti. Falta apenas o exercício da dança, que vou lhe ensinar agora e que você deverá realizar amanhã, na celebração ritual. Ficou em silêncio algum tempo e então falou. Aquele que se glorie no Senhor. Pode abrir os olhos. Petrus estava normalmente sentado num engate da locomotiva. Não senti vontade de falar nada, porque era brasileiro e também emocional. A lâmpada de mercúrio que nos iluminava começou a piscar, e um trem apitou ao longe, anunciando sua próxima chegada. Petrus então me ensinou o exercício da dança. Mais uma coisa, disse ele olhando fundo nos meus olhos. Quando eu acabei minha peregrinação, pintei um belo e imenso quadro, revelando tudo o que tinha se passado comigo por aqui. Esse é o caminho das pessoas comuns, e você pode fazer o mesmo se quiser. Se você não sabe pintar, escreva alguma coisa, ou invente um balé. Assim, independentemente de onde estiverem, as pessoas poderão percorrer a rota jacobeia, a Via Láctea e o trem que havia apitado começou a entrar na estação. Petrus fez um aceno e sumiu entre os vagões do estacionamento. E eu fiquei ali no meio daquele ruído de freio sobre o aço, tentando decifrar a misteriosa Via Láctea sobre minha cabeça, com suas estrelas que haviam me conduzido até aqui, e que conduziam, em seu silêncio, a solidão e o destino de todos os homens. No dia seguinte, havia apenas uma nota no escaninho do meu quarto. 7h, Castilho de los Templários. Passei o resto da tarde andando de um lado para o outro. Cruzei mais de 3 vezes a pequena cidade de Ponferrada, enquanto olhava de longe, numa elevação, o castelo onde deveria estar ao entardecer. Os templários sempre excitaram muito a minha imaginação, e o castelo em Ponferrada não era a única marca da ordem do templo na rota jacobeia. Criada pela decisão de 9 cavaleiros, que decidiram não retornar das cruzadas, eles tinham em pouco tempo espalhado seu poder por toda a Europa e provocado uma verdadeira revolução de costumes no início desse milênio. Enquanto a maior parte da nobreza da época se preocupava apenas em enriquecer às custas do trabalho servil no sistema feudal, os cavaleiros do templo dedicaram suas vidas, suas fortunas e suas espadas a apenas uma causa: proteger os peregrinos a caminho de Jerusalém, encontrando um modelo de vida espiritual que os ajudasse na busca da sabedoria. Em 1118, quando Hugues de Payns e mais 8 cavaleiros se reuniram no pátio de um velho castelo abandonado, fizeram um juramento de amor pela humanidade. 2 séculos depois, já existiam mais de 5.000 comendadorias espalhadas por todo o mundo conhecido, conciliando 2 atividades que até então pareciam incompatíveis: a vida militar e a vida religiosa. As doações de seus membros e de milhares de peregrinos agradecidos fez com que a Ordem do Templo acumulasse em pouco tempo uma riqueza incalculável, que mais de uma vez serviu para resgatar cristãos importantes sequestrados por muçulmanos. A honestidade dos cavaleiros era tão grande que reis e nobres confiavam aos templários os seus valores, viajando apenas com um documento para comprovar a existência daqueles bens. Esse documento podia ser trocado em qualquer castelo da Ordem do Templo por uma soma equivalente, e deu origem às letras de câmbio que conhecemos até hoje. A devoção espiritual, por sua vez, fez com que os cavaleiros templários entendessem a grande verdade relembrada por Petrus na noite anterior, que a casa do Pai tinha muitas moradas. Procuraram então deixar de lado os combates pela fé e reunir as principais religiões monoteístas da época, cristã, judaica e islâmica.
Suas capelas passaram a ter a cúpula redonda do templo judaico, de Salomão, as paredes octogonais das mesquitas árabes e as naves típicas das igrejas cristãs. Porém, como tudo que chega um pouco antes da época, os templários começaram a ser olhados com desconfiança. O grande poder econômico passou a ser cobiçado pelos reis, e a abertura religiosa se tornou uma ameaça para a Igreja. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o Vaticano e os principais estados europeus deflagraram uma das maiores operações policiais da Idade Média. Durante a noite, os principais chefes templários foram sequestrados de seus castelos e conduzidos à prisão. Eram acusados de praticar cerimônias secretas que incluíam a adoração do demônio, blasfêmias contra Jesus Cristo, rituais orgíacos e prática de sodomia com os aspirantes. Depois de uma série violenta de torturas, abjurações e traições, a Ordem do Templo foi varrida do mapa da história medieval. Tiveram seus tesouros confiscados e seus membros dispersos pelo mundo. O último mestre da Ordem, Jacques de Molay, foi queimado vivo no centro de Paris, junto com outro companheiro. Seu último pedido foi morrer olhando as torres da Catedral de Notre-Dame. Nota: quem desejar aprofundar-se mais na história e na importância da Ordem do Templo, recomendo o pequeno, mas interessante livro Os Templários, de Regine Pernot, editora Europa América. A Espanha, entretanto, empenhada na reconquista da Península Ibérica, achou por bem aceitar os cavaleiros que fugiam de toda a Europa, para ajudar seus reis no combate que travavam contra os mouros. Esses cavaleiros foram absorvidos pelas ordens espanholas, entre as quais a Ordem de Santiago da Espada, responsável pela guarda do caminho. Tudo isso me passou pela cabeça quando, exatamente às 7h da noite, eu cruzei a porta principal do velho castelo do templo em Ponferrada, onde tinha um encontro marcado com a tradição. Não havia ninguém. Esperei durante meia hora, fumando um cigarro atrás do outro, até que imaginei o pior. O ritual deve ter sido às 7h. Mas no momento em que me decidi a ir embora, entraram duas jovens com a bandeira da Holanda e com a vieira, símbolo do caminho de Santiago, costuradas na roupa. Elas chegaram até mim, trocamos algumas palavras e concluímos que estávamos esperando a mesma coisa. O bilhete não estava errado, pensei com alívio. A cada 15 minutos chegava alguém. Apareceram um australiano, 5 espanhóis e mais um holandês. Afora algumas poucas perguntas sobre o horário, dúvida que era comum a todos, não conversamos quase nada. Sentamos juntos no mesmo local do castelo, um átrio em ruínas que havia servido de depósito de alimentos nos tempos antigos, e decidimos aguardar até que alguma coisa acontecesse, mesmo que fosse necessário esperar mais um dia e mais uma noite. A espera se prolongou e resolvemos conversar um pouco sobre os motivos que nos haviam trazido até ali. Foi então que vim a saber que o caminho de Santiago é utilizado por várias ordens, a maioria delas ligada à tradição. As pessoas que estavam ali tinham passado por muitas provas e iniciações, mas provas que eu conheci muito tempo antes, no Brasil. Apenas eu e o australiano estávamos em busca do grau máximo do primeiro caminho. Mesmo sem entrar em detalhes, percebi que o processo do australiano era completamente distinto das práticas de Han. Aproximadamente às 8h45 da noite, quando íamos começar a conversar sobre nossas vidas, soou um gongo. O barulho vinha da antiga capela do castelo, e nos dirigimos todos para lá. Foi uma cena impressionante. A capela, ou o que restava dela, já que a maior parte eram apenas ruínas, estava toda iluminada, por archotes. No lugar onde um dia havia estado o altar,
perfilavam-se 7 vultos vestidos com os trajes seculares dos templários, capuz e chapéu de aço, uma cota de malhas de ferro, a espada e o escudo. Perdi a respiração. Parecia que o tempo dera um salto para trás. A única coisa que mantinha o sentido de realidade eram nossos trajes, jeans e camisetas com vieiras costuradas. Mesmo com a fraca iluminação dos archotes, eu pude perceber que um dos cavaleiros era Petrus. Aproximem-se de seus mestres, disse aquele que parecia ser o mais velho. Olhem apenas em seus olhos, tirem a roupa e recebam as vestes. Eu me encaminhei para Petrus e olhei fundo nos seus olhos. Ele estava numa espécie de transe e pareceu não me reconhecer. Mas percebi em seus olhos uma certa tristeza, a mesma tristeza que sua voz denotara na noite anterior. Tirei completamente a roupa e Petrus me entregou uma espécie de túnica negra, perfumada, que caiu solta por meu corpo. Deduzi que um daqueles mestres devia ter mais de um discípulo, mas não pude ver qual era, porque tinha que manter os olhos fixos nos olhos de Petrus. O sumo sacerdote nos encaminhou para o centro da capela, e 2 cavaleiros começaram a traçar um círculo ao nosso redor, enquanto o consagravam. Trinitas, Soter, Messias, Emanuel, Sabaró, Adonai, Athanatos, Jesus. E o círculo foi sendo traçado, proteção indispensável aos que estavam dentro dele. Reparei que 4 dessas pessoas tinham a túnica branca, o que significa voto total de castidade. Amides, Teodônias, Anitor, disse o sumo sacerdote. Pelos méritos dos anjos, Senhor, eu coloco a vestimenta da salvação, e que tudo aquilo que eu desejar possa se transformar em realidade através de ti, ó muito sagrado Adonai, cujo reino dura para sempre. Amém. O sumo sacerdote colocou sobre a cota de malhas o manto branco com a cruz templária bordada em vermelho no centro. Os outros cavalheiros fizeram o mesmo. Eram exatamente 9 horas da noite, hora de Mercúrio, o mensageiro. E ali estava eu, de novo no centro de um círculo da tradição. Um incenso de hortelã, manjericão e benjoim foi aspergido na capela, e começou a grande invocação, feita por... Nota: por ser um ritual extremamente longo e que só pode ser compreendido por aqueles que conhecem o caminho da tradição, optei por resumir as fórmulas utilizadas. Isso, entretanto, não tem nenhuma consequência no livro, já que esse ritual foi executado apenas visando o reencontro e o respeito aos antigos. O importante dessa parte no caminho de Santiago, o exercício da dança, é aqui descrito em toda a sua totalidade. Ó grande e poderoso Rei N, que reina pelo poder do Supremo Deus El, sobre todos os espíritos superiores e inferiores, mas especialmente sobre a ordem infernal do domínio do Este Eu, vos invoco. Entre parênteses, suprimindo o nome. De maneira que eu possa conseguir meu desejo, seja ele qual for, desde que ele seja próprio ao teu trabalho, pelo poder de Deus, El, que criou e dispõe de todas as coisas celestes, aéreas, terrestres e infernais. Um profundo silêncio abateu-se sobre todos nós, e mesmo sem ver, pudemos sentir a presença do nome invocado. Isso era a consagração do ritual, um sinal propício para prosseguir nas operações mágicas. Eu já participara de centenas de cerimônias assim, com resultados muito mais surpreendentes quando chega essa hora. Mas o castelo templário deve ter estimulado um pouco a minha imaginação, pois julguei ver, pairando no canto esquerdo da capela, uma espécie de ave brilhante que nunca havia visto antes. O sumo sacerdote nos aspergiu com água, sem pisar dentro do círculo. Depois,
com a tinta sagrada, escreveu na terra os 72 nomes pelos quais Deus é chamado na tradição. Todos nós, peregrinos e cavaleiros, começamos a recitar os nomes sagrados. O fogo dos archotes crepitou, sinal de que o espírito invocado havia se submetido. Havia chegado o momento da dança. Eu entendi porque Petrus me havia ensinado a dançar no dia anterior, uma dança diferente daquela que eu costumava fazer nessa etapa do ritual. Uma regra não nos foi dita, mas todos nós já a conhecíamos. Ninguém podia pisar fora daquele círculo de proteção, já que não carregávamos as proteções que aqueles cavaleiros tinham debaixo de suas costas de malhas. Eu mentalizei o tamanho do círculo e fiz exatamente o que Petrus me havia ensinado. Comecei a pensar na infância. Uma voz, uma longínqua voz de mulher, dentro de mim começou a cantar cantigas de roda. Eu me ajoelhei, me encolhi todo na posição de semente e senti que meu peito, apenas meu peito, começava a dançar. Sentia-me bem e já estava por completo no ritual da tradição. Aos poucos, a música dentro de mim foi se transformando. Os movimentos ficaram mais bruscos e eu entrei num poderoso êxtase. Via tudo escuro e meu corpo não tinha mais gravidade naquela escuridão. Comecei a passear pelos campos floridos de Ágata, e neles me encontrei com meu avô e com um tio que havia marcado muito a minha infância. Senti a vibração do tempo em sua teia de quadrados, onde todas as estradas se confundem e se misturam, e se igualam, apesar de serem tão diferentes. A determinada altura vi passar com muita velocidade o australiano. Ele tinha um brilho vermelho no seu corpo. A próxima imagem completa foi de um cálice e uma paterna. Nota: paterna é uma espécie de prato circular, normalmente de ouro, utilizada pelo sacerdote durante a missa para colocar a hóstia consagrada. E esta imagem ficou fixa durante muito tempo, como se quisesse me dizer alguma coisa. Eu tentava decifrá-la, mas não conseguia compreender nada, apesar de ter certeza de que se relacionava com minha espada. Depois, julguei ver a faca de Ran, surgindo no meio da escuridão, que se formou quando o cálice e a paterna desapareceram. Mas quando a face se aproximou, era apenas a face de N, o espírito invocado, e meu velho conhecido. Não estabelecemos qualquer tipo de comunicação especial, e sua face se dispersou na escuridão, que ia e voltava. Não sei por quanto tempo ficamos dançando, mas de repente eu ouvi uma voz. Yahweh Tetragrammaton. E eu não queria sair do transe, mas a voz insistia. Yahweh Tetragrammaton. E reconheci a voz do sumo sacerdote, fazendo com que todo mundo voltasse do transe. Aquilo me irritou. A tradição ainda era minha raiz, e eu não queria voltar. Mas o mestre insistia. Yahweh Tetragrammaton. Não houve jeito de manter o transe. Contrariado, voltei para a terra. Estava de novo no círculo mágico, no ambiente ancestral do castelo templário. Nós, os peregrinos, nos entreolhamos. O súbito corte parecia haver desgostado a todos. Senti uma imensa vontade de comentar com o australiano que o havia visto. Quando o olhei, percebi que as palavras eram desnecessárias. Ele me havia visto também. Os cavaleiros se colocaram à nossa volta. As mãos começaram a bater com as espadas nos escudos, criando um barulho ensurdecedor. Até que o sumo sacerdote disse: O espírito N, porque tu diligentemente atendeste às minhas demandas, com solenidade permito que partas, sem injúria a homem ou besta. Vai, eu te digo, e esteja pronto e ansioso por voltar, sempre quando devidamente exorcizado
e conjurado pelos sagrados ritos da tradição. Eu te conjuro a retirar-se pacífica e quietamente, e possa a paz de Deus continuar para sempre entre tu e eu. Amém. O círculo foi desfeito, e nós nos ajoelhamos de cabeça baixa. Um cavaleiro rezou conosco 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias. O sumo sacerdote acrescentou 7 Creio em Deus Padre, afirmando que Nossa Senhora de Medjugorje, cujas aparições estavam se dando na Iugoslávia desde 82, assim havia determinado. Iniciávamos agora um ritual cristão. Andrew, levante-se e venha até aqui, disse o sumo sacerdote. O australiano caminhou até a frente do altar, onde estavam reunidos os 7 cavaleiros. Um outro cavaleiro, que devia ser seu guia, falou. Irmão, demandais a companhia da casa? Sim, respondeu o australiano, e eu entendi qual ritual cristão estávamos presenciando, a iniciação de um templário. Sabeis as grandes severidades da casa e as ordens caridosas que nela estão? Estou disposto a suportar tudo, por Deus, e desejo ser servo e escravo da casa, sempre, todos os dias da minha vida, respondeu o australiano. Veio uma série de perguntas rituais, algumas das quais já não faziam qualquer sentido no mundo de hoje, e outras de profundo devotamento e amor. Andrew, de cabeça baixa, a tudo respondia. Distinto irmão, pedis-me grande coisa, pois de nossa religião não vedes senão a casca exterior, os belos cavalos, as belas roupas, disse seu guia. Mas não sabeis os duros mandamentos que vos estão por dentro, pois é dura coisa que vós, que sois senhor de vós mesmo, vos façais servo de outrem, pois raramente fareis vós alguma coisa que queirais. Se quiserdes estar aqui, vos mandarão para o outro lado do mar, e se quiserdes estar em Acre, vos mandarão para a terra de Trípolis, ou de Antioquia, ou de Armênia. E quando quiserdes dormir, sereis obrigado a velar, e se quiserdes ficar de vela, sereis mandado descansar sobre vosso leito. Quero entrar na casa, respondeu o australiano. Parecia que os ancestrais templários, que um dia habitaram aquele castelo, assistiam satisfeitos à cerimônia de iniciação. Os archotes crepitavam intensamente. Seguiram várias admoestações, e a todos o australiano contestou que aceitava, que queria entrar na casa. Finalmente, o seu guia virou-se para o sumo sacerdote e repetiu todas as respostas que o australiano dera. O sumo sacerdote, com solenidade, perguntou mais uma vez se ele estava disposto a aceitar todas as normas que a casa exigisse. Sim, mestre, se Deus quiser. Venho diante de Deus e diante de vós e diante dos freires, e vos imploro e solicito por Deus e por Nossa Senhora que me acolhais na vossa companhia e nos favores da casa, espiritual e temporalmente, como aquele que quer ser servo e escravo da casa, todos os dias de sua vida daqui por diante. Fazei-o vir por amor de Deus, disse o sumo sacerdote. E nesse momento todos os cavaleiros desembainharam suas espadas e a apontaram para o céu. Depois, abaixaram as lâminas e fizeram uma coroa de aço em torno da cabeça de Andrew. O fogo fazia com que as lâminas refletissem uma luz dourada, dando ao momento caráter sagrado. Solenemente seu mestre se aproximou e lhe entregou sua espada. Alguém começou a tocar um sino, e o sino ecoava pelas paredes do antigo castelo, repetindo a si próprio até o infinito. Todos nós abaixamos as cabeças, e os cavaleiros sumiram de vista. Quando tornamos a levantar o rosto, éramos apenas 10, pois o australiano tinha saído com eles para o banquete ritual. Trocamos nossas roupas e nos despedimos sem maiores formalidades. A dança deve ter durado muito tempo, pois começava a clarear.
Uma imensa solidão invadiu minha alma. Senti inveja do australiano, que havia recuperado sua espada e chegado ao final de sua busca. Eu estava sozinho, sem ninguém para me guiar daqui por diante, porque a tradição, num distante país da América do Sul, havia me expulsado dela sem ensinar-me o caminho da volta. E eu tive que percorrer o estranho caminho de Santiago, que agora estava chegando ao final, sem que soubesse o segredo de minha espada, ou a maneira de encontrá-la. O sino continuava a tocar. Ao sair do castelo, com o dia quase amanhecendo, reparei que era o sino de uma igreja próxima, chamando os fiéis para a primeira missa do dia. A cidade despertava para suas horas de trabalho, de amores sofridos, de sonhos distantes e de contas a pagar. Sem que nem o sino, nem a cidade soubessem que naquela noite um rito ancestral havia mais uma vez sido consumado, e aquilo que julgavam morto há séculos continuava se renovando e mostrando o exercício da dança. Relaxe. Feche os olhos. Imagine as primeiras músicas que você escutou em sua vida. Comece a cantá-las em pensamento. Aos poucos, vá deixando que determinada parte de seu corpo, pés, barriga, mãos, cabeça, etc., mas apenas uma parte, comece a dançar a melodia que você está cantando. 5 minutos depois, pare de cantar mentalmente e escute os ruídos que te cercam. Componha com eles uma música e dance com todo o corpo. Evite pensar em qualquer coisa, mas procure lembrar das imagens que aparecerão espontaneamente. A dança é uma das mais perfeitas formas de comunicação com a inteligência infinita. Duração: 15 minutos. CD 15. O Sebreiro. O senhor é um peregrino? Perguntou a menina, única presença viva naquela tarde tórrida de Vila Franca del Bierzo. Eu olhei e não disse nada. Ela devia ter uns 8 anos de idade, estava mal vestida e tinha corrido até a fonte onde eu havia me sentado para descansar um pouco. Minha única preocupação agora era chegar rápido a Santiago de Compostela e acabar de vez com aquela aventura louca. Não conseguia esquecer a voz triste de Petrus no estacionamento de vagões de trem, nem seu olhar distante quando havia fixado meus olhos no dele, durante o ritual da tradição. Era como se todo o esforço que ele tivesse feito para me ajudar houvesse resultado em nada. Quando o australiano foi chamado para o altar, tenho certeza de que ele gostaria que eu tivesse sido chamado também. Minha espada poderia muito bem estar escondida naquele castelo, cheio de lendas e de sabedoria ancestral. Era um local que se encaixava perfeitamente a todas as conclusões a que eu havia chegado. Deserto, visitado apenas por alguns peregrinos que respeitavam as relíquias da ordem do templo e em um terreno sagrado. Mas apenas o australiano fora chamado ao altar. E Petrus devia estar humilhado diante dos outros, porque não tinha sido um guia capaz de me conduzir até a espada. Além disso, o ritual da tradição havia novamente despertado em mim um pouco o fascínio pela sabedoria do oculto, que eu já aprendera a esquecer enquanto fazia o estranho caminho de Santiago, o caminho das pessoas comuns. As invocações, o controle quase absoluto da matéria, a comunicação com os outros mundos, tudo aquilo era muito mais interessante que as práticas de Ram. Era possível que as práticas tivessem uma aplicação mais objetiva na minha vida. Sem dúvida, eu havia mudado muito desde que começara a percorrer o estranho caminho de Santiago. Tinha descoberto, graças à ajuda de Petrus, que o conhecimento adquirido podia me fazer transpor cachoeiras, vencer inimigos e conversar com o mensageiro sobre coisas práticas e objetivas. Havia conhecido o rosto da minha morte e o globo azul do amor que devora, inundando o mundo inteiro. Estava pronto para combater o bom combate e fazer da vida uma teia de vitórias. Mesmo assim, uma parte escondida de mim ainda sentia saudades dos círculos mágicos, das fórmulas transcendentais
do incenso e da tinta sagrada. O que Petrus havia chamado de uma homenagem aos antigos tinha sido para mim contato imenso e saudoso com velhas lições esquecidas. E a simples possibilidade de que talvez nunca mais pudesse ter acesso a esse mundo me deixava sem estímulo para prosseguir. Quando retornei ao hotel, depois do ritual da tradição, havia junto com minha chave El Guia del Peregrino, um livro que Petrus utilizava para os pontos onde as marcas amarelas eram menos visíveis, e para que pudéssemos calcular a distância entre uma cidade e outra. Deixei Ponferrada naquela mesma manhã, sem dormir, e segui o caminho. Na primeira tarde, descobri que o mapa não estava em escala, o que me obrigou a passar uma noite ao relento, num abrigo natural de rocha. Ali, meditando sobre tudo o que me havia acontecido, desde o encontro com Madame de Bril, não saía de minha cabeça o esforço insistente de Petrus para fazer com que eu entendesse que, ao contrário do que sempre haviam nos ensinado, o importante eram os resultados. O esforço era saudável e indispensável, mas sem os resultados, eles não significavam nada. E o único resultado que eu podia esperar de mim mesmo e de tudo aquilo que havia passado era encontrar a minha espada, o que não havia acontecido até agora. E faltavam apenas poucos dias de caminhada para chegar até Santiago. Se o senhor for peregrino, eu posso levá-lo até a Porta do Perdão, insistiu a menina junto à fonte de Vilafranca del Bierzo. Quem cruza essa porta não precisa ir até Santiago. Eu lhe estendi algumas pesetas para que fosse logo embora e me deixasse em paz. Mas ao invés disso, a menina começou a brincar com a água da fonte, molhando a mochila e a minha bermuda. Vamos, vamos, moço, disse ela mais uma vez. Naquele exato momento, eu estava pensando numa das constantes citações de Petrus. Aquele que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Era uma das cartas do apóstolo Paulo. Eu precisava resistir mais um pouco, continuar buscando até o final, sem ter medo de ser derrotado. Ter ainda a esperança de encontrar a minha espada e decifrar seu segredo. E quem sabe, aquela menina estivesse tentando me dizer algo que eu não estava querendo entender. Se o portal do perdão, que ficava numa igreja, tinha o mesmo efeito espiritual que a chegada a Santiago, por que ali não podia estar a minha espada? Vamos logo, disse eu à menina. Olhei para o monte que eu tinha acabado de descer, era preciso voltar atrás e subir parte dele novamente. Eu havia passado pelo portal do perdão sem qualquer desejo de conhecê-lo, pois meu único objetivo fixo era chegar a Santiago. Entretanto, ali estava uma menina, única presença viva naquela tarde tórrida de verão, insistindo para eu voltar atrás e conhecer algo que havia passado ao largo. Talvez a minha pressa e o meu desânimo me tivessem feito passar pelo meu objetivo sem reconhecê-lo. Afinal de contas, por que aquela garota não havia ido embora depois que lhe dei o dinheiro? Petrus sempre dissera que eu gostava muito de fantasiar as coisas, mas ele podia estar enganado. Enquanto acompanhava a garota, ia me lembrando da história do Portal do Perdão. Era uma espécie de arranjo que a igreja tinha feito com os peregrinos doentes, já que dali para frente o caminho voltava a ser acidentado e cheio de montanhas até Compostela. Então, no século XII, algum papa dissera que quem não tivesse forças para ir adiante, bastava atravessar o Portal do Perdão e receberia as mesmas indulgências dos peregrinos que chegavam ao final do caminho. Num passe de mágica, o tal papa havia resolvido o problema das montanhas e estimulado as peregrinações. Subimos pelo mesmo lugar em que tinha passado antes. Caminhos sinuosos, escorregadios e íngremes. A menina ia na frente, disparada como um raio, e muitas vezes eu tive que pedir para que andasse mais devagar. Ela obedecia por um certo tempo, e logo perdia o sentido de velocidade e começava a correr de novo.
Meia hora depois de muitas reclamações, chegamos finalmente ao portal do perdão. Eu tenho a chave da igreja, disse ela. Vou entrar e abrir o portal, para que o senhor o atravesse. A menina entrou pela porta principal e eu fiquei esperando do lado de fora. Era uma capela pequena, e o portal era uma abertura voltada para o norte. Tinha um umbral todo decorado com vieiras e cenas da vida de São Tiago. Quando comecei a ouvir o barulho da chave na fechadura, um imenso pastor alemão, surgido de não sei onde, aproximou-se e se interpôs entre eu e o portal. Meu corpo preparou-se imediatamente para a luta. Mais uma vez, pensei comigo mesmo. Essa história parece que não vai acabar nunca. Sempre provas, lutas e humilhações, e nenhuma pista da espada. Nesse momento, porém, a porta do perdão se abriu e a menina apareceu. Ao ver o cachorro olhando para mim, e eu já de olhos fixos nos olhos dele, ela disse algumas palavras carinhosas, e o animal logo amansou. Abanando o rabo, ele seguiu em direção aos fundos da igreja. Era possível que Petrus tivesse razão. Eu adorava fantasiar as coisas. Um simples pastor alemão tinha se transformado em algo ameaçador e sobrenatural. Aquilo era um mau sinal, sinal de cansaço que leva à derrota. Mas ainda restava uma esperança. A menina fez um sinal para que eu entrasse. Com o coração cheio de expectativa, eu cruzei o portal de perdão e recebi as mesmas indulgências que os peregrinos de Santiago. Meus olhos percorreram o templo vazio, quase sem imagens, em busca da única coisa que me interessava. Ali estão os capitéis, em concha, símbolo do caminho, começou a menina, cumprindo seu papel de guia turístico. Esta é a Santa Águeda do século... Em pouco tempo, percebi que havia sido inútil voltar todo aquele trecho. E este é Santiago Matamouros, brandindo sua espada e com os mouros sob seu cavalo, estátua do século... Ali estava a espada de Santiago. Mas não estava a minha. Estendi mais algumas pesetas para a menina e ela não aceitou. Meio ofendida, pediu que eu saísse logo e deu por encerrada as explicações sobre a igreja. Desci novamente a montanha e voltei a caminhar em direção a Compostela. Enquanto cruzava pela segunda vez Vila Franca del Bierzo, apareceu outro homem, que disse chamar-se Angel, e me pediu se eu queria conhecer a igreja de São José Operário. Apesar da magia de seu nome... Nota: Angel quer dizer anjo em espanhol. Eu tinha acabado de ter uma decepção, e já estava certo de que Petrus era um verdadeiro conhecedor do espírito humano. Nós sempre temos a tendência de fantasiar as coisas que não existem, e de não ver as grandes lições que estão diante de nossos olhos. Mas apenas para confirmar mais uma vez isto, deixei-me conduzir por ele até chegarmos a outra igreja. Estava fechada, e ele não tinha a chave. Mostrou-me sobre a porta a estátua de São José com as ferramentas de carpinteiro na mão. Eu olhei, agradeci e lhe ofereci algumas pesetas. Ele não quis aceitar e me largou no meio da rua. Temos orgulho de nossa cidade, disse. Não é por dinheiro que fazemos isso. Voltando mais uma vez pelo mesmo caminho, em 15 minutos eu havia deixado para trás Vila Franca del Bierzo, com suas portas, suas ruas e seus guias misteriosos que nada pediam em troca. Segui durante algum tempo pelo terreno montanhoso à minha frente, onde o esforço era muito e o progresso muito pequeno. No começo, pensava apenas nas minhas preocupações anteriores, a solidão, a vergonha de haver decepcionado a Petrus, a minha espada e o seu segredo. Mas aos poucos, a imagem da menina e de Angel começaram a voltar a cada instante ao meu pensamento. Enquanto eu estava de olhos fixos em minha recompensa, eles tinham me dado o melhor de si, seu amor por aquela cidade, sem pedirem nada em troca. Uma ideia ainda meio confusa começou a se formar nas profundezas de mim mesmo.
Era uma espécie de elemento de ligação entre tudo aquilo. Petrus sempre havia insistido que a busca da recompensa era absolutamente necessária para que se chegasse à vitória. Entretanto, sempre que eu esquecia o resto do mundo e passava a me preocupar apenas com a minha espada, ele me fazia voltar à realidade através de processos dolorosos. Esse procedimento havia se repetido várias vezes durante o caminho. Era algo proposital. E ali devia estar o segredo da minha espada. O que estava mergulhado no fundo da minha alma começou a sacudir-se e a mostrar um pouco de luz. Eu ainda não sabia o que estava pensando, mas algo me dizia que eu estava na pista certa. Agradeci por haver cruzado com Ángel e com a menina. Havia o amor que devora na maneira como falavam das igrejas. Fizeram-me percorrer 2 vezes o caminho que eu havia determinado fazer aquela tarde, e por causa disso, eu havia tornado a esquecer o fascínio do ritual da tradição, e voltei. Lembrei um dia já muito distante, quando Petrus me contou que havíamos caminhado várias vezes a mesma rota nos Pirineus. Senti saudade daquele dia. Tinha sido um bom começo. Quem sabe se a repetição do mesmo fato agora era presságio de um bom final. Naquela noite, cheguei a um povoado e pedi pousada na casa de uma velha senhora, que me cobrou uma quantia mínima pela cama e pela alimentação. Conversamos um pouco. Ela me falou da sua fé em Jesus do Sagrado Coração e de suas preocupações com a safra de olivas naquele ano de seca. Eu tomei o vinho, a sopa e fui dormir cedo. Estava me sentindo mais tranquilo por causa daquele pensamento que se formava em mim e que devia explodir logo. Rezei, fiz alguns exercícios que Petrus havia me ensinado e resolvi invocar Astrem. Precisava conversar com ele sobre o que tinha acontecido durante a luta com o cão. Naquele dia, ele tinha feito o possível para me prejudicar, e depois de sua recusa no episódio da cruz, eu estava decidido a afastá-lo para sempre de minha vida. Mas se eu não tivesse identificado sua voz, teria cedido às tentações que apareceriam durante todo o combate. Você fez o possível para ajudar Legião a vencer, disse eu. Eu não luto contra meus irmãos, respondeu Astrem. Era a resposta que eu estava esperando. Eu já fora prevenido a esse respeito, e era tolice ficar aborrecido pelo mensageiro seguir sua própria natureza. Tinha que buscar nele o companheiro que me ajudasse em momentos como o que eu estava passando agora. Esta era a sua única função. Deixei de lado o rancor e começamos a conversar animadamente sobre o caminho, sobre Petrus e sobre o segredo da espada que eu pressentia já estar dentro de mim. Ele não me disse nada de importante, apenas que esses segredos lhe eram vedados. Mas pelo menos eu tive alguém para desabafar um pouco, depois de uma tarde inteira em silêncio. Conversamos até tarde, quando a velha bateu na minha porta, dizendo que eu estava falando enquanto dormia. Acordei mais animado e comecei a caminhada de manhã bem cedo. Pelos meus cálculos, eu chegaria naquela mesma tarde às terras da Galícia, onde estava Santiago de Compostela. O caminho era todo em subida, e eu tive que fazer um esforço dobrado durante quase 4 horas, para manter o ritmo de caminhada a que havia me imposto. A todo momento esperava que na próxima lombada começássemos a descer, mas isso não acontecia nunca, e eu acabei perdendo as esperanças de andar mais rápido naquela manhã. Ao longe, via algumas montanhas mais altas, e lembrava a todo instante que mais cedo ou mais tarde teria que passar por elas. O esforço físico, entretanto, havia parado quase por completo, e comecei a me sentir mais amigo de mim mesmo. Ora bolas, pensei eu, afinal de contas, quantos homens nesse mundo podiam levar a sério alguém que larga tudo para procurar uma espada? E o que poderia significar, verdadeiramente na minha vida, o fato de não conseguir encontrá-la? Eu havia aprendido as práticas de Han, tinha conhecido meu mensageiro, lutado com o cão e olhado para minha morte, repetia eu mais uma vez, tentando me convencer de como era importante para mim
o caminho de Santiago. A espada era apenas uma consequência. Gostaria de encontrá-la, mas gostaria mais ainda de saber o que fazer com ela, porque precisava utilizá-la de algum modo prático, como havia utilizado os exercícios que Petrus me ensinara. Eu parei de repente. O pensamento que até então estava submerso explodiu. Tudo à minha volta ficou claro e uma onda incontrolável de ágape jorrou de dentro de mim. Desejei com toda a intensidade que Petrus estivesse ali, para que pudesse contar-lhe aquilo que queria saber de mim, a única coisa que na verdade esperava que eu descobrisse, e que coroava todo aquele tempo enorme de ensinamentos pelo estranho caminho de Santiago. Qual era o segredo de minha espada? E o segredo da minha espada, como o segredo de qualquer conquista que o homem busca nessa vida, era a coisa mais simples do mundo: o que fazer com ela? Eu jamais havia pensado nesses termos. Durante o estranho caminho de Santiago, tudo o que eu queria saber era onde ela estava escondida. Não me perguntei por que desejava encontrá-la e para que precisava dela. Estava com toda a minha energia voltada para a recompensa, sem entender que quando alguém deseja algo, tem que ter uma finalidade muito clara para aquilo que quer. Esse é o único motivo de se buscar uma recompensa, e esse era o segredo da minha espada. Petrus precisava saber que eu havia descoberto isso, mas eu tinha certeza que não tornaria a vê-lo mais. Ele esperava tanto por esse dia e não o havia visto. Então, em silêncio, eu me ajoelhei, tirei um papel do meu caderno de anotações e escrevi o que pretendia fazer com a minha espada. Depois, dobrei a folha cuidadosamente e a coloquei debaixo de uma pedra, que me lembrava seu nome e sua amizade. O tempo em breve haveria de destruir esse papel, mas simbolicamente eu o estava entregando a Petrus. Ele já sabia o que ia conseguir com minha espada. Minha missão com Petrus também estava cumprida. Segui montanha acima, com ágape fluindo de dentro de mim e colorindo toda a paisagem ao meu redor. Agora que havia descoberto o segredo, haveria de descobrir o que procurava. Uma fé, uma certeza inabalável tomou conta de todo o meu ser. Comecei a cantar a música italiana que Petrus havia relembrado no estacionamento de vagões. Como eu não sabia a letra da música, passei a inventar as palavras. Não havia ninguém por perto. Eu cruzava uma mata espessa, e o isolamento me fez cantar mais alto. Aos poucos, percebi que as palavras que eu ia inventando faziam um sentido absurdo na minha cabeça. Era um meio de comunicação com o mundo que só eu conhecia, pois o mundo estava me ensinando agora. Eu experimentara isso de uma maneira diversa, quando tive meu primeiro encontro com Legião. Naquele dia, havia se manifestado em mim o dom das línguas. Eu tinha sido servo do Espírito, que me utilizou para salvar uma mulher, criar um inimigo e me ensinar a forma cruel do bom combate. Agora era diferente. Eu era o mestre de mim mesmo e me ensinava a conversar com o universo. Comecei a conversar com todas as coisas que apareciam no caminho: troncos de árvores, poças de água, folhas caídas e trepadeiras vistosas. Era um exercício de pessoas comuns, que as crianças ensinavam e os adultos esqueciam. Mas havia uma misteriosa resposta das coisas, como se entendessem o que estava dizendo, e, em troca, me inundassem com o amor que devora. Entrei numa espécie de transe, e fiquei assustado, mas estava disposto a seguir até cansar com aquele jogo. Petrus mais uma vez tinha razão. Ensinando a mim mesmo, eu me transformava num mestre. Chegou a hora do almoço, e eu não parei para comer. Quando atravessava as pequenas povoações no caminho, eu falava mais baixo, ria sozinho, e se alguém porventura prestou atenção em mim, deve ter concluído que os peregrinos hoje em dia chegavam loucos à Catedral de Santiago. Mas isso não tinha importância, porque eu celebrava a vida ao meu redor, e já sabia o que tinha que fazer com a minha espada quando a encontrasse.
Durante o resto da tarde, eu caminhei em transe, consciente de onde queria chegar, mas muito mais consciente da vida que me cercava e que me devolvia a ágape. No céu, começaram a se formar pela primeira vez nuvens carregadas, e eu torci para que chovesse, porque depois de tanto tempo de caminhada e de seca, a chuva era novamente uma experiência nova, excitante. Quando deu 3 horas da tarde, eu pisei em terras da Galícia, e vi no meu mapa que sobrava apenas uma montanha para completar a travessia daquela etapa. Decidi comigo mesmo que haveria de cruzá-la e dormir no primeiro lugar habitado da descida, Triscastela, onde um grande rei, Alfonso IX, havia sonhado criar uma imensa cidade, que muitos séculos depois ainda não passava de um povoado rural. Ainda cantando e falando a língua que eu havia inventado para conversar com as coisas, comecei a subir a montanha que faltava, o Cebreiro. O nome vinha de remotos povoados romanos no local, e parecia indicar o mês fevereiro, onde algo importante devia ter acontecido. Antigamente, era considerado o passo mais difícil da rota jacobéa, mas hoje as coisas haviam mudado. Exceto pela subida, mais íngreme que as outras, uma imensa antena de televisão num monte vizinho servia sempre de referência aos peregrinos e evitava os constantes desvios de rota, comuns e fatais no passado. As nuvens começaram a baixar muito, e em pouco tempo eu estaria entrando na neblina. Para chegar a Triscastela, eu tinha que seguir com todo cuidado as marcas amarelas, já que a antena de televisão estava oculta pelo nevoeiro. Se eu me perdesse, terminaria dormindo mais uma noite ao relento, e naquele dia, com a ameaça de chuva, a experiência se antecipava bastante desagradável. Uma coisa é deixar que os pingos caiam em seu rosto, gozar a plenitude da liberdade e da vida, mas terminar a noite num lugar acolhedor, com um copo de vinho e uma cama onde descansar o suficiente para a caminhada do dia seguinte. Outra é deixar que os pingos d'água se transformem numa noite insone, tentando dormir na lama, com as ataduras molhadas, servindo de um solo fértil para a infecção no joelho. Tinha que decidir rápido. Era seguir em frente e atravessar o nevoeiro, já que ainda havia bastante luz para isso, ou voltar e dormir no pequeno povoado pelo qual eu havia passado há algumas horas, deixando a travessia do Cebreiro para o dia seguinte. No momento em que notei a necessidade de uma decisão imediata, notei também que alguma coisa estranha estava acontecendo comigo. A certeza de que havia descoberto o segredo da minha espada me empurrava para frente, em direção ao nevoeiro que em breve haveria de me cercar. Era um sentimento bem diverso daquele que me havia feito seguir a menina até a porta do perdão, ou o homem que me levou à igreja de São José Operário. Lembrei-me que das poucas vezes que aceitei dar um curso de magia no Brasil, costumava comparar a experiência mística a uma outra experiência que nós todos já tivemos, andar de bicicleta. Você começa subindo na bicicleta, impulsionando o pedal e caindo. Você anda e cai, e não vai aprendendo a se equilibrar aos poucos. De repente, entretanto, acontece o equilíbrio perfeito, e você consegue dominar inteiramente o veículo. Não existe uma experiência acumulativa, mas uma espécie de milagre, que só se manifesta no momento em que a bicicleta passa a andar você. Ou seja, quando você aceita seguir o desequilíbrio das duas rodas e, à medida que o segue, passa a utilizar o impulso inicial de queda para transformá-lo numa curva, ou em... Naquele momento de subida do Cebreiro, às 4 horas da tarde, eu notei que o mesmo milagre havia acontecido. Depois de tanto tempo andando pelo caminho de Santiago, o caminho de Santiago passava a me andar. Eu seguia aquilo que todos chamam de intuição. E por causa do amor que devora, que eu havia experimentado durante todo o dia, por causa do segredo da minha espada que tinha sido descoberto, e porque o homem, sempre nos momentos de crise,
toma a decisão correta. Caminhava sem medo em direção ao nevoeiro. Essa nuvem tem que acabar, pensava eu enquanto lutava para descobrir as marcas amarelas nas pedras e nas árvores do caminho. Fazia quase 1 hora que a visibilidade era muito pequena, e eu continuava cantando, para afastar o medo, enquanto esperava que algo de extraordinário acontecesse. Cercado pela neblina, sozinho naquele ambiente irreal, comecei mais uma vez a ver o caminho de Santiago como se fosse um filme, no momento onde a gente vê o herói fazer o que ninguém faria, enquanto na plateia a gente pensa que essas coisas só acontecem no cinema. Mas ali estava eu, vivendo essa situação na vida real. A floresta ia ficando cada vez mais silenciosa, e o nevoeiro começou a clarear muito. Podia ser que estivesse chegando ao final, mas aquela luz confundia meus olhos e pintava tudo à minha volta com cores misteriosas e aterradoras. O silêncio era agora quase total, e eu estava prestando atenção nisso quando julguei ouvir, vinda da minha esquerda, uma voz de mulher. Parei imediatamente. Esperava que o som se repetisse, mas não escutei nenhum ruído, nem mesmo o barulho normal das florestas, com seus grilos, insetos e animais pisando em folhas secas. Olhei para o relógio. Eram exatamente 5h15 da tarde. Calculei que ainda faltavam uns 4 quilômetros para chegar até Torre Estrela, e o tempo de caminhada era mais que o suficiente para que eu pudesse fazer isso ainda com a luz do dia. Quando eu tirei os olhos do relógio, escutei novamente a voz feminina. A partir daquele momento, eu iria viver uma das experiências mais importantes de toda a minha vida. A voz não vinha de nenhum lugar da floresta, mas de dentro de mim mesmo. Eu conseguia escutá-la de uma maneira clara e nítida, e ela fazia com que meu sentido de intuição a tornasse mais forte. Não era eu, nem Estranho, o dono daquela voz. Ela me disse apenas que eu devia continuar caminhando, o que obedeci sem pestanejar. Era como se Petrus tivesse voltado, me falando do mandar e do servir, e naquele instante eu fosse apenas um instrumento do caminho que me caminhava. O nevoeiro foi ficando cada vez mais claro como se eu estivesse chegando perto de seu final. Ao meu lado, árvores esparsas, um terreno úmido e escorregadio, e a mesma subida íngreme que eu já estava trilhando há bastante tempo. De repente, como num passe de mágica, o nevoeiro se desfez por completo, e diante de mim, cravada no alto da montanha, estava a cruz. Olhei em volta, vi o mar de nuvens de onde saí, e outro mar de nuvens bem acima da minha cabeça. Entre esses dois oceanos, os picos das montanhas mais altas e o pico do Cebreiro com a cruz. Fui tomado de uma grande vontade de rezar. Mesmo sabendo que aquilo ia me tirar do caminho de Torre Estrela, resolvi subir até o alto da montanha e fazer minhas orações ao pé da cruz. Foram 40 minutos de subida que fiz em silêncio, externo e interno. A língua que eu havia inventado tinha desaparecido de minha cabeça. Já não servia para me comunicar nem com os homens, nem com Deus. O caminho de Santiago era quem me estava andando, e ele iria revelar o local da minha espada. Petrus, mais uma vez, estava certo. Ao chegar no topo, um homem estava sentado ao lado da cruz, escrevendo algo. Por alguns momentos pensei que era um enviado, uma visão sobrenatural. Mas a intuição disse que não, e eu vi a vieira costurada em sua roupa. Era apenas um peregrino que me olhou por um longo tempo e saiu, importunado com a minha presença. Talvez ele estivesse esperando a mesma coisa que eu, um anjo, e nos tínhamos descoberto como homens, no caminho das pessoas comuns. Apesar do desejo de orar, não consegui dizer nada. Fiquei diante da cruz por muito tempo, olhando as montanhas e as nuvens, que cobriam o céu e a terra, deixando apenas os altos cumes sem neblina.
A uma centena de metros abaixo de mim, um lugarejo com 15 casas e uma pequena igreja começou a acender suas luzes. Pelo menos eu tinha onde passar a noite, quando o caminho assim ordenasse. Não sabia exatamente a que horas isso ia acontecer, mas apesar de Petrus haver partido, eu não estava sem um guia. O caminho me andava. Um cordeiro desgarrado subiu um monte e colocou-se entre mim e a cruz. Ele me olhou, um pouco assustado. Durante muito tempo eu fiquei olhando o céu quase negro, a cruz e o cordeiro branco aos seus pés. E então eu senti de uma só vez o cansaço de todo aquele tempo de provas, de lutas, de lições e de caminhada. Uma dor terrível apareceu no meu estômago e começou a subir pela garganta, até transformar-se em soluços secos, sem lágrimas, diante daquele cordeiro e daquela cruz. Uma cruz que eu não precisava colocar em pé, porque estava ali diante de mim, resistindo ao tempo, solitária e imensa. Mostrava o destino que o homem dera, não ao seu Deus, mas a si mesmo. As lições do caminho de Santiago começavam a voltar todas à minha cabeça, enquanto eu soluçava diante do testemunho solitário daquele cordeiro. Senhor, disse eu, finalmente conseguindo rezar, eu não estou pregado nessa cruz, e tampouco o vejo aí. Essa cruz está vazia, e assim deve permanecer para sempre, porque o tempo da morte já passou, e um Deus agora ressuscita dentro de mim. Essa cruz era o símbolo do poder infinito que todos nós temos, pregado e morto do homem. Agora, esse poder renasce para a vida. O mundo está salvo, e eu sou capaz de operar os seus milagres, porque percorri o caminho das pessoas comuns, e nelas encontrei teu próprio segredo. Também tu percorreste o caminho das pessoas comuns. Vieste ensinar tudo do que éramos capazes, e nós não quisemos aceitar. Nos mostraste que o poder e a glória estavam ao alcance de todos, e essa súbita visão de nossa capacidade foi demais para nós. Nós te crucificamos, não porque somos ingratos com o Filho de Deus, mas porque tínhamos muito medo de aceitar nossa própria capacidade. Nós te crucificamos com medo de nos transformarmos em deuses. Com o tempo e com a tradição, tu voltaste a ser apenas uma divindade distante, e nós retornamos ao nosso destino de homens. Não existe nenhum pecado em ser feliz. Meia dúzia de exercícios e um ouvido atento bastam para conseguir que um homem realize seus sonhos mais impossíveis. Por causa do meu orgulho na sabedoria, me fizestes percorrer o caminho que todos podiam trilhar, e descobrir o que todos já sabem, se prestarem um pouco mais de atenção na vida. Fizeste-me ver que a busca da felicidade é pessoal, e não um modelo que possamos dar para os outros. Antes de descobrir minha espada, tive que descobrir o seu segredo. E era tão simples, era apenas saber o que fazer com ela e com a felicidade que ela irá representar para mim. Caminhei tantos quilômetros para descobrir coisas que eu já sabia, que todos nós sabemos, mas que são tão difíceis de aceitar. Existe algo mais difícil para o homem, Senhor, que descobrir que pode atingir o poder? Essa dor que sinto agora no meu peito e que me faz soluçar e assustar o cordeiro, vem acontecendo desde que o homem existe. Poucos aceitaram o fato da própria vitória. A maioria desistiu dos sonhos quando eles se tornaram possíveis. Recusaram-se a combater o bom combate porque não sabiam o que fazer com a própria felicidade. Estavam por demais presas às coisas do mundo, assim como eu, que queria encontrar a minha espada sem saber o que fazer com ela. Um Deus adormecido estava acordando dentro de mim, e a dor era cada vez mais intensa. Sentia por perto a presença do meu mestre, e consegui pela primeira vez transformar os soluços em lágrimas. Chorei de gratidão por ele me haver feito buscar minha espada através do caminho de Santiago. Chorei de gratidão por Petrus, por me haver ensinado, sem dizer nada,
que eu atingiria meus sonhos se descobrisse primeiro o que desejava fazer com eles. Vi a cruz sem ninguém e o cordeiro aos seus pés, livre para passear onde quisesse entre aquelas montanhas, e ver nuvens sobre sua cabeça e sobre seus pés. O cordeiro levantou-se e eu o segui. Já sabia onde estava me levando, e apesar das nuvens, o mundo tinha ficado transparente para mim. Mesmo que eu não estivesse vendo a Via Láctea no céu, eu tinha certeza de que ela existia e mostrava a todos o caminho de Santiago. Segui o cordeiro, que caminhou em direção àquela cidadezinha, também chamada Cebreiro, como monte. Ali, certa vez um milagre havia acontecido, o milagre de transformar aquilo que você faz naquilo que você crê. O segredo da minha espada e do estranho caminho de Santiago. Enquanto descia a montanha, recordei a história. Um camponês de um povoado próximo subiu para ouvir missa no Cebreiro, um dia de grande tempestade. Celebrava essa missa um monge quase sem fé, que desprezou interiormente o sacrifício do camponês. Mas no momento da consagração, a hóstia se transformou na carne de Cristo, e o vinho em seu sangue. As relíquias ainda estão ali, guardadas naquela pequena capela, um tesouro maior que toda a riqueza do Vaticano. O cordeiro parou um pouco na entrada do povoado, onde só existe uma rua que leva até a igreja. Nesse momento, fui tomado de um imenso pavor e comecei a repetir sem cessar: Senhor, eu não sou digno de entrar em tua casa. Mas o cordeiro me olhou e falou comigo através de seus olhos. Dizia que o esquecesse para sempre, a minha indignidade, porque o poder havia renascido em mim, da mesma maneira que podia renascer em todos os homens que transformassem a vida em um bom combate. Um dia chegará, diziam os olhos do cordeiro, que o homem vai voltar a sentir orgulho de si mesmo, e toda a natureza então louvará o despertar do Deus. CD 16. Epílogo. Santiago de Compostela. Da janela do meu hotel, posso ver a Catedral de Santiago, e alguns turistas estão em sua porta principal. Estudantes de roupas medievais negras passeiam entre as pessoas. Vendedores de souvenirs começam a montar suas barracas. É de manhã bem cedo, e fora as anotações, essas linhas são as primeiras que estou escrevendo sobre o caminho de Santiago. Cheguei ontem na cidade, depois de pegar um ônibus que fazia linha regular entre Pedra Fita, perto de Cebreiro, e Compostela. Em 4 horas percorremos os 150 quilômetros que separavam as duas cidades, e lembrei-me da caminhada com Petrus. Às vezes precisávamos de 2 semanas para percorrer essa mesma distância. Daqui a pouco vou sair e deixar no túmulo de Santiago a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, montada nas vieiras. Depois, assim que for possível, pego um avião de volta para o Brasil, pois tenho muito o que fazer. Lembro-me de Petrus haver dito que tinha condensado toda a sua experiência em um quadro, e passa pela minha cabeça a ideia de escrever um livro sobre o que passei. Mas isso ainda é uma ideia remota, e tenho muito o que fazer agora que recuperei minha espada. O segredo da minha espada é meu, e jamais irei revelá-lo. Ele foi escrito e deixado debaixo de uma pedra, mas com a chuva que caiu, o papel já deve ter sido destruído. É melhor assim. Petrus não precisava saber. Perguntei ao mestre como ele sabia a data em que eu iria chegar, ou se já estava ali há bastante tempo. Ele riu, disse que havia chegado na manhã anterior e iria partir no dia seguinte, mesmo que eu não chegasse. Perguntei como isso era possível, e ele não respondeu nada. Mas na hora de nos despedirmos, quando ele já estava dentro do carro alugado que o levaria de volta a Madrid, ele me deu uma pequena comenda da Ordem de Santiago da Espada e falou que eu já tivera uma grande revelação quando olhei no fundo dos olhos do cordeiro. Entretanto,
Se eu me esforçasse como havia me esforçado, talvez conseguisse um dia entender que as pessoas sempre chegam na hora exata nos lugares onde estão sendo esperadas. Fim do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, gravado sem fins comerciais, para uso exclusivo de deficientes visuais, nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, com a devida autorização da editora. O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, da editora Eco, edição número 19, cidade Rio de Janeiro. Lido por Sidney Martins, em fevereiro de 2002.